noite a toda a espiritualidade amiga, a Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor. Possamos, a partir desse momento, acalmar o nosso pensamento, possamos serenar o nosso coração e o nosso espírito, agradecendo a Deus pela nossa vida, primeiramente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, a toda a espiritualidade amiga que nos recebe com tanto amor, que possamos nós, encarnados, nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos menores, receber tudo aquilo que viemos buscar, em especial receber também tudo aquilo que necessitamos. Pedimos a proteção, o amparo de uma Anastácia e nossa equipe, que a nossa noite seja de aprendizado, de prece, de harmonia, de muita luz. Então, como sempre iniciamos as nossas atividades, nós pedimos que todos possam cantar com a gente a oração de São Francisco. Então, na nossa sequência das atividades, nós vamos dar início ao nosso Evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Primeira vez que você vem? Como é seu nome? Seja bem-vinda, Priscila. Quer abrir para nós hoje? Só abrir. Se quiser fazer também. Aqui. Então, a Priscila abriu para nós, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o item que caiu nessa noite de hoje são os infortúnios ocultos. Então, contextualizando, né, esse capítulo, o que a mão esquerda faz, a mão direita não deve saber, né? É realmente a intenção de quando nós fazemos alguma coisa, né? Temos por princípio, por bandeira, né, levantada pelo Espiritismo, levantada por Jesus, né, o amor e a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então, esse conceito ele implica que nós devemos, né, estar mobilizando as nossas energias, as nossas forças em prol do nosso irmão, do próximo, né? Então a caridade realmente é esse amor e ação. Mas muitas vezes nós temos uma distorção do que é caridade. Quando nós vamos e doamos alguma coisa para alguém, nós falamos, nós estamos fazendo a caridade.
Mas a caridade, ela já vem com essa proposta de realmente ela ser o amor trabalhando e agindo. Mas eu posso estar doando alguma coisa assim, para de me atormentar, então pega isso aqui. Isso não é caridade. Isso pode ser um assistencialismo, pode ser qualquer coisa que não é caridade, né? A gente lembra daquela passagem de Paulo aos Coríntios, né, que é muito bonita, que ele fala, né, que sem o amor de nada valeria, né? Tem até a música do Renato Russo lá, né? Então, você pode fazer qualquer coisa, você pode doar, você pode tirar tudo que você tem e dar para o outro, mas se não for com amor, aquilo não é caridade. E nesse contexto desse capítulo, ele vem ensinando para nós realmente dessa beleza que é o poder fazer algo a alguém, mas sem uma segunda intenção. Então, olha, eu vou fazer uma campanha no final de ano para auxiliar as crianças carentes, né? Só que, enquanto eu estou lá fazendo a doação, estou tirando minha foto. Então eu quero aplausos, eu quero likes, eu quero abater do meu imposto de renda, eu quero ser conhecido como uma pessoa bondosa, mas na verdade o fundo, né, a ideia, aquilo que me motiva não é o amor, não é a caridade verdadeira, que é a caridade que é aquela mais espiritual, aquela que conta espiritualmente para nós, porque essa, quando é feita do coração, é aquela que demonstra através de atos aquilo que nós já adquirimos interiormente, que é realmente doar um pouquinho de nós mesmos para aquele que necessita. Então esse capítulo ele vem trazendo esse intuito, né? E uma das partes mais interessantes e importantes, e algumas vezes passa batido na sociedade, são os infortúnios ocultos. O que são infortúnios ocultos? São as dificuldades, as necessidades das pessoas que muitas vezes passam desapercebidas. São aquelas pessoas que às vezes estão sofrendo em silêncio, estão passando por uma necessidade, mas não saem alardeando e acabam por, muitas vezes, não serem ajudadas. Como ela não falou nada, então é sinal de que ela não precisa. Então uma pessoa, mas a gente não precisa só pensar pelo lado financeiro, né, pelo lado material. Às vezes uma pessoa que ela está mais calada, é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que a gente vê que está com um comportamento diferente e ninguém a ajuda porque ela não pediu, porque ela não falou, porque ela não saiu jogando aos ares aquilo que ela está precisando. Então, muitas vezes são aqueles que nós devemos ter uma atitude mais ativa e em busca de poder auxiliar. E é isso que esse subitem traz para nós. Então, eu vou ler aqui. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que deles venha o pedido de assistência. Então ele fala, né, existem as grandes comoções públicas, né, que nós tivemos algumas nesses últimos tempos, né, as enchentes, né, que teve no Rio Grande do Sul, quando houve o deslizamento, né, a gente vê nessas grandes calamidades as pessoas se doem, né, elas ficam sentidas, ajudam, fazem campanhas, né, e isso é belo, é extremamente valioso, né. Acredito que isso estimule o senso de caridade, de amor, né? Porém, não só nessas situações é necessário o auxílio das pessoas, né? Existem aquela outra que às vezes, se fizer um somatório de pessoas afetadas por pequenas dificuldades ou dificuldades particulares, são até maiores do que as grandes catástrofes, né? São as muitas pessoas que sofrem dentro de seu mundo particular, né? Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça, também vestida modestamente? Em particular, vou falar para vocês que eu acho que essa aqui é uma das lições mais belas para nós, em especial quem tem
uma criança, um adolescente, quem pode influenciar. Vou ler agora, né? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual sem dúvida é conhecida, pois à porta saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado de doces e consoladoras palavras, que fazem o benefício ser aceito sem causar vergonha. Pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhados e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não a repugnará. Dali, ela vai ao hospital para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Na esquina da rua, espera um veículo, verdadeiro armazém de tudo o que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visitação, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E ao entardecer, eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em favor dela. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que essa roupa é tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que ela se faz acompanhar de sua filha? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, visto que nada tens de ti mesma? Se eu te entrego alguma coisa para passá-la a outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade, e tu quem levaria o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a curá-los, pois dar zelo é dar alguma coisa. Isso não te parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Em seu meio, é a mulher de sociedade, porque sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. No entanto, algum dia, uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas, que lhe pronunciava ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bendizê-la. Silêncio, ela lhe diz: não digas nada a ninguém. Assim falava Jesus. Então essa é a passagem que elucida, né, que exemplifica para nós a conduta de alguém que realmente está exercitando a caridade, e uma caridade extremamente bem feita, né? Ela não quer aplausos, ela vai no silêncio das dores, ela dá um exemplo para a sociedade, para sua família, para sua filha, e na sua humildade, apesar de ela ter uma situação, né, uma condição social que às vezes ela poderia estar ali com um ar de superioridade, ela não faz, né? Ela busca até mesmo na sua vestimenta, no seu jeito de falar, ou em algum lugar em que ela seja reconhecida como essa benfeitora, amenizar tudo isso. Eu achei legal ele falando assim, né? Ela faz de uma maneira que a pessoa que recebe não se sinta constrangida, né? É a caridade que é feita sem você humilhar, né? Ó, toma aqui, né? A pessoa se sente menor ou inferior, mas do jeito, dependendo como se é feito, aquilo
passa por natural, né? Então, eu acho muito bela essa passagem porque ela mostra para nós realmente como deveríamos nos portar perante os nossos irmãos em dificuldade, né? Acho que, como ela coloca aqui, aquela menina que não tem posses ainda, né? Adquiridas por ela, mas ela tem seu tempo. Porque o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação, ela pode ser uma fonte de auxílio para as pessoas, a nossa palavra, a nossa prece. Se eu não tenho nada para fazer, não tenho condição, quem sabe uma oração, né? Para enviar algo de bom espírito, como ele diz, não importa, né? O que importa é que ela é uma pessoa que está seguindo ali como uma cristã os preceitos, os ensinamentos de Jesus, né? Então, é um convite para a gente estar um pouquinho mais atento também aos sofrimentos daqueles que muitas vezes não estão aí falando, às vezes nem conseguem, ou pelo orgulho mesmo que nós temos, né? Não querem pedir as coisas, mas que às vezes com um jeitinho é possível de serem auxiliados, né? Então essa aqui é a passagem dos infortúnios ocultos. Alguém gostaria de trazer algum comentário? Lembrando, esse capítulo ele é bastante rico em ensinamentos, né? Ele continua aqui, depois traz as orientações dos espíritos também a respeito da caridade material, da caridade moral, né? Da beneficência. Tudo certo? Tudo. Então, sigamos, né? Hoje nosso evangelho é um pouquinho mais curto, né? Pelos nossos irmãozinhos, apesar de eles não darem trabalho, né? Estão bem até, né? Estão quietinhos. Então, nós vamos seguir para os nossos passos. Então, que cada um aqui possa receber aquilo que necessita, os nossos irmãozinhos menores, lembrando que temos também aqueles que se encontram nos tratamentos, à distância, que as equipes veterinárias, as equipes de médicos espirituais possam chegar ao lado de cada um desses nossos irmãos, também amparando-os nas suas necessidades. Então, que Jesus continue iluminando a nossa mente. Que assim seja.